happy to be here with you once again. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Last week I missed the service. Então, no último domingo o Ramon não esteve aqui. Had to stay with the kid at home. Ele teve que cuidar das crianças. But today everything is good. Mas Thanks. hoje está tudo legal. Thank you to my wife. E agradecimentos à esposa dele pela água. For today's message, I don't have mensagem any de hoje? title, Não tem um título, but I want to talk about something that is very practical in our lives. mas ele gostaria de trazer algo que é bem do ponto de vista prático para as nossas vidas. And I really hope that I will be speaking to, or the Holy Spirit we will be speaking to our heart today. E eu realmente acredito que o Espírito Santo estará falando conosco, falando diretamente com os nossos corações hoje. Including myself, because I think that also I'm very confronted on what I'm gonna be talking today. Incluindo o próprio pregador, que ele se sentiu muito confrontado com aquela palavra que ele irá trazer vinda de Deus. Before starting, I want to make some assessment, E antes de começar, a gente gostaria de fazer um assessment, uma verificação. because my belief, what I suppose is that every one of you, including me who are here today, Porque eu acredito que todos aqui, incluindo eu mesmo, we are here first because we believe in Jesus, nós estamos aqui primeiramente porque nós acreditamos em Jesus. but also because we want to walk in Jesus. Mas também porque nós queremos caminhar em Jesus. So we are coming here every Sunday. Então nós estamos vindo aqui todo domingo. We are meeting during the week in our home groups. Nós também nos reunimos durante a semana nas células. We might be listening to podcasts about prayers. Talvez a Sermons. gente está ouvindo em podcasts coisas relacionadas à oração, a pregações. We also might be reading some books about how to, get more knowledge about God. Talvez a gente está lendo livros específicos relacionados a como ter mais um conhecimento sobre Deus. So when we get to Christ, Então, quando a gente conhece ou chega a Cristo, we're always looking to how to walk in Jesus Christ in a better way. a gente sempre está pensando em como que a gente pode andar com Jesus, em Jesus de uma melhor forma. So based on that, I suppose that all of you who are here Então, baseado nisso, eu acredito que todos que estão aqui is because you want to walk better with Jesus Christ. estão aqui porque vocês querem caminhar ainda melhor e melhor em Jesus, com Jesus. It's because you don't want to do anything that go against Jesus, God's will. É porque você também não quer fazer nada que vá de contrária à vontade de Deus. It's because you want to get more mature on how to know God's will. É porque você também quer ter mais maturidade e entendimento da vontade do Senhor. And of course, it's because you want to get you want to meet with Jesus when he returns. E é claro, também você quer encontrar Jesus quando ele retornar. But there are situations in our lives Mas tem situações nas nossas vidas that sometimes we get stuck que às vezes a gente fica preso, because we really want to do something porque a gente realmente quer fazer algo, and we get frustrated. mas a gente se frustra. Sometimes we see ourselves stumbling over the same rock, over the same stone, Às vezes a gente percebe que nós mesmos estamos lá enfrentando, batendo a cabeça sempre na mesma pedra. and we see that we don't get any progress, E a gente sente que a gente não está progredindo. and we get frustrated. E aí a gente se frustra. We get tired. A gente fica cansado, We don't know what to do. a gente não sabe o que fazer. And it's not because our personal or professional capabilities, E não é com relação no campo profissional ou às nossas habilidades que nós temos. but if we analyze, we might understand that it might be because that thing that we might want to do, or that we are been trying to do, E na verdade, se a gente para analisar sobre aquilo que a gente está tentando fazer, is not according to God's will. na verdade é algo que não está seguindo a vontade do Senhor. It's not according to the plan that God got for our lives. Não está relacionado e está indo contrário ao plano que Deus tem para nossas vidas. But also, it could be that maybe it's according to the plan, but it's not the time yet that God has appointed. Ou, por exemplo, está de acordo sim com os planos do Senhor, mas ainda não está no tempo do Senhor. And we get, trying our best because we might not understand. E aí a gente está tentando o nosso melhor, porque a gente de fato não tem um entendimento. And we get frustrated. E aí a gente se frustra.
for those person, for people like this, like you and me, Então, para pessoas dessa maneira, como você e eu, those who intend to please God in whatever they do, aqueles que têm a intenção, sim, de agradar a Deus em tudo no que eles fazem, because I'm talking to people like you and me, porque sim, eu estou falando com pessoas como você e eu, we who are here, nós estamos aqui, and we really want to please God. e nós sim queremos agradar ao Senhor. We really want to do something that is not going to harm our plan or the God's plan that He has for us. Sim, a gente não quer fazer algo que vai trazer um problema, vamos dizer assim, uma complicação para aquele plano que o Senhor já preparou para nós. So we really want to do God's will. Então, sim, nós queremos fazer a vontade do Senhor. So for people like us, Então, para pessoas como nós, have an understanding of God's will tendo esse entendimento da vontade do Senhor, is paramount. é primordial. It's something of extreme relevance for our lives. Então, é algo de muita importância para a nossa vida. Because we don't want to end up doing something that at the end is not what God wants for us. Porque a gente não quer que no final a gente acabe fazendo alguma coisa que não era aquilo que Deus queria para a nossa vida. So we want to avoid find ourselves in a situation like this at all costs. Então, a gente quer sim evitar que a gente caia nessa situação a todo custo. And when we try to be that person, E quando a gente tenta ser tal pessoa, we get frustrated. a gente sim se frustra. Because for us it's very difficult to have a true understanding of what God's plan for most of the things that we want to do. Porque para nós sim é bem difícil ter um entendimento daquilo que, qual é a vontade, qual é o plano do Senhor em tudo aquilo que nós estamos fazendo. And let me give you, because it's not us like this generation. E não é só, por exemplo, quando eu digo nós, eu estou falando desta geração apenas. This has been a problem of humankind since the creation. Isso na verdade é um problema que vem desde a criação do ser humano. So if we go back to the time of the patriarchs, Por exemplo, se a gente voltar lá para o tempo dos patriarcas que a gente encontra na Bíblia, if we go back to the times of the prophets and the kings, ou por exemplo no tempo dos profetas ou dos reis, we see that the people, the men and women of God, a gente sim vê que os homens e as mulheres de Deus, when they were in the middle of a situation quando eles estavam no meio de alguma situação where they were uncertain of what was God's will, e eles não tinham certeza do qual era a vontade do Senhor, they used to do something. eles faziam algo. You know what? Você sabe o que é esse algo? Can you say? Of course, pray. Oração. Sorry? Yes. Perguntando, They por exemplo, asked para o for profeta, signs. eles buscavam sinais. Imagine when all the history that we have in the Bible, Imagine que toda a história que a gente encontra na Bíblia, how the kings, the prophets, even the same prophets, então, por exemplo, como os reis, os profetas, we see like the patriarchs, a gente vê os patriarcas. they were in a situation that was very crucial, Sim, eles estavam, por exemplo, em muitos casos, em situações muito cruciais, and maybe they prayed, e aí eles oravam, but it was a time that they have to take some action, mas tinha assim um momento que eles tinham que tomar uma ação, and they were not sure. e eles não tinham certeza. So they asked for sign. Então eles pediam por sinais. They went to the prophet, Eles iam, por exemplo, para o profeta, or they asked for a sign directly to God. ou eles pediam, por exemplo, um sinal diretamente do Senhor. And we have many examples in the Bible that aí- shows this. E aí sim, a gente vai encontrar muitos exemplos na Bíblia relacionados a isso. I'm just gonna give you two. E a gente só vai trazer aqui dois. And if you follow me in first of Samuel, O primeiro exemplo vai estar lá no livro da 1 Samuel. we will read there that how the kingdom of David was. E a gente vai estar lendo uma passagem que vai dizer um pouquinho de, e nessa época, como era o reinado ali de Davi. You know, David was a king, was a person that his heart was very in compliance to God's rules and the same hearts of God. Então Davi era uma pessoa que ela tinha sim o coração dela voltada no Senhor e nos ensinamentos do Senhor. So David made a personal practice. Então Davi ele fez uma, digamos assim, teve uma prática, Personal practice. teve uma prática pessoal, vamos dizer assim, That in every time that he have to go to the battle,
que toda vez que ele tinha que ir, por exemplo, à batalha, before going out, antes de ir, he asked for a sign. ele pedia sim um sinal. So he wanted to be certain that this was what God's want and that was the correct time. Então, ele queria ter certeza que aquilo de fato era o que Deus queria e também de fato era o tempo correto. So if we read in 1 Samuel 23:2, Como, por exemplo, a gente pode ver em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Vocês têm também a versão em inglês na tela. it says, he inquired to the Lord, saying, shall I go and attack these Philistines? And the Lord answered him, go, attack the Philistine and save Keilah. Davi consultou o Senhor, perguntando, devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keilah. If you continue reading from that on, Se você continuar lendo a partir daí, you will notice that this was a practice of David. você vai entender que, na verdade, isso era algo que é uma rotina, até posso dizer, de Davi. Every time that he had to go to a battle, Então, toda vez que ele precisava ir a uma batalha, he was consulting the prophets. ele sim consultava os profetas. And I can imagine that the prophet then do the same. E aí eu fico imaginando o profeta fazendo algo parecido. They went and consulted God, Eles iam, consultavam ao Senhor, or either God gave him a sign. ou Deus já dava o sinal para eles. But we can see also Mas a gente também pode ver another people outras pessoas asking for signs when they have to take some very crucial decisions. pedindo também a Deus sinais quando eles tinham decisões muito importantes, cruciais. The other example I have for you, Outro exemplo que a gente traz é, we will find in Genesis 24. a gente vai encontrar em Gênesis 24, There is a very long and very beautiful history. tem uma história aqui muito linda, muito bonita, But if we read in verse 14, mas especificamente se a gente ler ali no versículo 14, we will see the Abraham's servants asking for a very precise sign. a gente vai ver que o servo de Abraão, ele estava pedindo por um sinal muito específico. If you might go to that story later, Se você dá uma olhada nessa história depois, you will see that it came the time for Isaac, the son of Abraham, to get married. você vai ver que chegou o tempo de Isaac, o filho de Abraão, se casar. So Abraham sent Isaac with his servant Então, Abraão, ele envia o seu servo to his father's land para a terra da família dele, to take a girl from that land para justamente encontrar uma moça to marry his son. para casar-se com Isaac. And here we read, E aí temos essa passagem. this was when Abraham's servant went on his way. Então, aqui é quando o servo de Abraão ele já estava indo no seu caminho. The servant really want to please his master, E aí o servo de Abraão ele realmente queria trazer alegria e satisfação para o seu senhor. so he really want to make the correct decision. Então, sim, ele queria ter certeza da decisão. So he asked God a precise sign. Então, ele pede para o Senhor um sinal bem específico. And we can read, E aí a gente pode ver ali. it might be that when I say to the young man, to the young woman, please let down your jar that I may have a drink, and she says, drink, and I'll water your camels too. Let her be the one that you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master. Gênesis 24:14. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu povo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. So he asked for a very, very precise sign, Então ele pediu por um sinal muito específico, because he wanted to be very sure. porque ele queria ter 100% de certeza. He wanted to really please his master. Ele queria agradar a Abraão. The same way that you and me Da mesma forma que você e eu, today want to really please God with whatever we do. queremos agradar o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. And maybe I want to ask you this. E aí eu posso te fazer a seguinte pergunta. In a history with similar background in your life, Numa história com um contexto parecido da sua vida, have you asked for a sign to God? você pediu um sinal do Senhor? Have you left yourself behind Você, and asked to God to direct you to the correct one?
Então, você, nesta situação, você se virou para Deus e pediu um sinal concreto antes de tomar uma decisão? Maybe not, but not worry. Talvez não, mas não se preocupe. Because Por quê? God decide Porque, o God sinal- decide to change the approach. porque Deus ele decidiu, na verdade, mudar o formato, a forma. As we said before, in the time of the prophets, of the patriarchs, Então, como a gente falou, no tempo lá dos profetas e patriarcas, they used to ask direct sign to God. então eles pediam sinais diretos do Senhor. And God used to reply to their request. E Deus, ele respondia. Maybe we don't have the same opportunities. Talvez a gente não tenha as mesmas oportunidades. And maybe you say, well, I want to get married. I'm gonna ask God a very precise sign, and I'm gonna wait for that sign. Exemplo, talvez você queira se casar e aí você pede um sinal bem específico do Senhor e aí você vai ter certeza que ali é o momento de casamento. Oh, well, maybe I want to do a business, and I want to ask God a very precise sign, and I'm gonna wait for it. Outro exemplo, talvez você quer fazer algum tipo de negócio e então você pede para o Senhor um sinal bem específico para você entender que é o momento do negócio. It might not work E talvez não funcione. because God decides to change the approach. Porque Deus ele decidiu mudar essa forma de agir. You know what? E você sabe por quê? And you know how? Você sabe como? He left this task to the Holy Spirit. Ele deixou essa tarefa para o Espírito Santo. And we can understand this in Romans 8. E aí a gente pode ter esse entendimento ali em Romanos 8. And let's read two verses from 26 to 27. E a gente vai ler dos versículos 26 ao 27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches the hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance to the will of God. Romanos 8, 26, 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. So God changed the path, Então, changed the approach. então Deus ele mudou a forma de agir. Now it's not us to say, okay, the girl that I'm gonna marry have to come today without wearing a white shirt. Não é, por exemplo, agora que a gente vai e diz um sinal bem específico para a mulher que vai casar, vai ter que estar vestida de branco, exemplo. Oh no, I want to buy a house, but the first house that I see today have to have a very beautiful banner saying like for sale. Ou, por exemplo, um outro exemplo, você quer comprar casa e você pede um sinal, a primeira casa que eu verei, terá um banner bem grande dizendo à venda. Now this task is on Holy Spirit side. Agora essa tarefa está do lado do Espírito Santo. But we can agree Mas a gente pode concordar que, that even though it's on the Holy Spirit, ainda assim que está com o Espírito Santo, because the text that we just read said that the Holy Spirit is interceding for us. porque como a gente acabou de ver no texto de Romanos que a gente leu, o Espírito Santo ele intercede por nós, According to God's will. de acordo com a vontade do Senhor. And we can agree that the Holy Spirit really understands the God's will, right? A gente sim pode concordar, ter um entendimento que o Espírito Santo realmente tem compreensão daquilo que é a vontade do Senhor. Holy Spirit doesn't have any problem to understand God's will. O Espírito Santo ele não tem problema nenhum de ter um entendimento daquilo que é a vontade do Senhor. So the Holy Spirit is in the middle, Então, o Espírito Santo é como se estivesse ali no meio. supporting our weakness, Então, ele dá suporte às nossas fraquezas, all our emotions, ambitions, às nossas emoções, às nossas ambições, how we are reluctant to accept or to be willing to do the God's will. como a gente está demorando, dificultando de ter esse entendimento de fato de qual que é a vontade do Senhor. So in one hand, He's working with us with all this mess, with all this, difficult personality that we have.
Então, de um lado, ele está lutando com toda essa, digamos assim, esse pacote de problemas que nós temos e dificuldades que nós temos. And on the other hand, he's just interceding with God. E do outro For us. lado, ele está intercedendo perante Deus por nós. So he's doing his work, Então, ele está fazendo basicamente o trabalho dele. and for sure he does. E sim, ele faz. But we in this side, Mas nós, even though God changed the approach and it's not now because of asking for signs, and even though even though God changed the plans, as it's not us asking for signs, e mesmo que Deus tenha mudado a forma de agir, a gente continua pedindo esses sinais, we still have problems. nós ainda temos problemas. Every time that we have to take a decision, Toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, every time that we want to embrace something that is very decisive for our lives, toda vez que a gente precisa abraçar ou tentar confrontar algo que é muito importante para nossas vidas, and of course, if we don't want to, to unplease God, if we really want to please God with everything that we do, e sim, de fato, se a gente realmente quer agradar ao Senhor em tudo aquilo que a gente faz, we still have problems. a gente ainda assim tem problemas. Because we not always want to hear the Holy Spirit talking to our hearts. Porque nem sempre a gente quer ouvir de fato o Espírito Santo quando ele fala com os nossos corações. Because our ambitions, Porque as nossas ambições, our personality, nossa personalidade, mentalidade, sometimes just contradict the voice of the Spirit in our heart. muitas vezes ela é contrária, contraria a voz do Espírito dentro de nós. Sometimes it's not even contradicting what we want, Às vezes não está nem mesmo indo de contrário àquilo que nós queremos, but we are so afraid not to do something against God's will mas a gente está com tanto medo de fazer algo que vá contrário ao Senhor, that we just get stuck. que é basicamente a gente We fica don't move parado. forward. A gente não caminha mais. So it's like two type of issues. Sometimes we just go against, Então, são dois problemas aqui. Às vezes a gente vai contra, sometimes because we don't want to do something against God, we just don't go anywhere. e aí, às vezes porque a gente não quer ir contra as vontades do Senhor, a gente simplesmente fica parado. Before continue, I want to let things straight. Então, antes de continuar, eu queria deixar as coisas claras e diretas. The purpose of this sermon is not to make you able to fully understand God's will after we end up. O today. propósito desse sermão não é que no final você estará capacitado, digamos assim, a ter um entendimento perfeito da vontade do Senhor. Because as I said at the beginning, this sermon is also talking to me, it also applies to me. Porque, como foi dito no começo, esse sermão também aplica a quem está aqui. So I am not in a capacity to come here and teach you how to fully understand God's will. Então, eu não tenho essa habilidade, essa capacidade de instruí-lo, de ensiná-lo a como ter um entendimento perfeito da vontade do Senhor. So when we are then in the middle of a situation that we are uncertain what the God's will could be, Então, quando a gente está nessa situação que a gente de incerteza, que a gente não sabe exatamente como poderia ser, something that I do can tell you algo que você faça pode te dizer, por exemplo, is what not to do. algo que você pode fazer, na verdade, é não fazer. And this is based from my own experience, Isso, na verdade, é uma recomendação baseada na minha experiência, but also from what we can learn from the Bible. mas é também algo que a gente vê na Bíblia. What not to do. O que não fazer. So let's say like you are in the middle of a situation, Então, exemplo, vamos dizer que você está no meio de uma situação. any that could be. Isso poderia ser. Could be that you want to move to another country. E talvez você esteja numa situação de mudar para um outro país. Could be that you want to get married. Essa situação poderia ser que talvez você vai se casar. You want to have a new job. Talvez essa situação é que você gostaria de buscar um novo emprego, ter um novo emprego, Do some business. fazer algum negócio. Could be that you are in the middle of a ministry so that you are serving God Poderia até ser essa situação que você está no meio de um ministério servindo ao Senhor and you are uncertain if you are really doing the good thing or the right thing for God. e você ainda assim não tem certeza se você está fazendo a coisa correta para o Senhor. So I list down 4 not to.
Então, eu vou listar 4 não fazer. And I really encourage you that after the sermon, after the service, E eu realmente encorajo vocês, depois do sermão, based on your experience and in what we learn from the Bible, baseado na sua experiência e aquilo também baseado naquilo que você aprendeu da Bíblia, that you continue extending this list. que você continue criando mais tópicos para essa lista. Amen? Amém? The first not to, O primeiro não fazer é do not hit the donkey. não bata na jumenta. Não bata na jumenta. Do not hit the donkey. Não bata na jumenta. Have you ever hit the donkey? Você já bateu na jumenta? Are you hitting the donkey right now? Você está batendo na your jumenta life? neste momento na sua vida? It's very probably that we had hit the donkey. Muito provavelmente a gente sim bateu na jumenta. To give you a background, what I'm talking about, Para te dar um contexto daquilo que eu estou falando, there is an amazing history in the Bible. tem uma história muito linda na Bíblia. It's in the book of Numbers, E aí ele está lá no livro de Números, in the chapter 22, no capítulo 22. and from the 21 to the 37 are the more precise tests. Mais precisamente, você vai encontrar isso no versículo 21 ao 35. But I really encourage you to read the whole chapter. Mas fica aqui a dica de ler, na verdade, o capítulo inteiro, It's an amazing history. porque é uma história incrível. You will see how God works, Você vai ver como Deus trabalha and you will see also how we have been working since the creation. e você também verá como nós estamos trabalhando, atuando desde a criação. We're not going to put it here because it's a very long test. Não vai passar aqui a passagem porque ela é bem grande, né? So please go to your Bible and read the history. Então depois, leiam nas suas Bíblias. But I'm gonna give you a quick background. Mas aqui a gente só vai trazer uma ideia do contexto. It was when the people of Israel Foi quando as pessoas de Israel, got out of Egypt, eles saíram do Egito and they were expanding over the land of Canaan. e aí eles estavam expandindo expandindo a terra ali de Canaã. They were a big people, a big Tinha, pueblo. tinha muitas pessoas, muitos povos. They were a big. How do you say big pueblo? Muitas pessoas, povo, muitas pessoas. Yeah, but in English. There were a lot of people. Tinha muitas pessoas. Yeah, because I cannot say they were a big country because they were not a big country, but there were a lot of people, huge of people. Tinha muitas pessoas. And they were conquering everywhere they go. E aí eles estavam conquistando todos os lugares que eles iam. And it comes that when there was a king that they saw these people coming their way, E aí tinha um rei que quando viu essas pessoas vindo, they were afraid ele sentiu medo. because they understood that God was with those people. Porque ele tinha um entendimento de que Deus estava com tais pessoas. Around this land there was a prophet E por volta dessa terra tinha um profeta, named Balaam. Balaão. What we can understand from the Bible is that this was a real prophet of God, E a gente pode entender, lendo a Bíblia, que de fato Balaão era um profeta verdadeiro de of the Deus. God of Israel. Deus de Israel, claro. So that's what we can understand. Então, pra gente só ter um entendimento. So the king that was about to be conquered or invited for all the people of Israel, Então, este rei que sentiu medo porque ele sabia que seria conquistado, poderia ser conquistado pelo povo de Israel, sent some messenger to the prophet Balaam ele envia uma mensagem ao profeta Balaão. with a message something like, "Hey, come to me to curse these people because see, I know that whoever you curse is going to be cursed." E a mensagem era mais ou menos assim: "Rei, venha até mim e amaldiçoe essas pessoas, porque eu sei que quando você amaldiçoar tais pessoas, isso trará coisas ruins para elas." And those messengers, they also have some gift for the prophet. E também esses mensageiros também levaram alguns presentes para o profeta. So the prophet said, "Okay, I'm going to pray for God, E aí o profeta Balaão diz: então, ok, eu orarei para Deus. and whatever God tell me, this is what I'm going to do." E aquilo que Deus me disser é aquilo que eu farei. So God told Balaam, Então Deus ele diz para Balaão: "I have already blessed these people, so I cannot curse these people."
Deus diz para Balaão que ele já abençoou aquele povo, o povo de Israel, então ele não podia amaldiçoá-los. And I'm just paraphrasing. You please go to the Bible to get the real context, E the aqui, precise context. claro que aqui a gente está trazendo o contexto, parafraseando, mas você consegue ver exatamente os detalhes na passagem da Bíblia. So on the other day, Balaam went to the messenger and said, I cannot go to you because God don't want me to go to you. They don't want me to curse these people. So Balaam told to the messengers Tá. Então Balaão disse para os mensageiros that I cannot go with you because I cannot curse them. que eu não posso ir com você porque eu não posso amaldiçoar eles. So the messenger went back to the king, and the king then sent back to Balaam more important people, more messengers with a big gift, more gifts. Então, esses mensageiros receberam essa mensagem a Balaão, voltaram e informaram ao rei. O rei então manda mais mensageiros com mais presentes para Balaão. Balaam knew E Balaão sabia that God will not curse the people of Israel. que Deus ele não amaldiçoaria essas pessoas de Israel, He knew that they were already blessed. porque ele sabia que essas pessoas já eram abençoadas. He knew the nature of God. Ele sabia a natureza do Senhor. He knew that God does not lie. Ele sabia que Deus não mente. And if God already blessed, God could not curse. Então ele sabia que se Deus ele já abençoou, ele não poderia amaldiçoar. So Balaam already had the answer. Então Balaão ele já tinha a resposta. But maybe when he saw the gift that was present to him was a very huge gift, E talvez quando ele se depara com todos esses presentes que ele recebe, the Bible says a higher gift, e a Bíblia diz que eram muitos e grandes presentes, he says, I'm gonna consult God again to see what's more God have. e aí ele diz que, baseado nisso, que ele vai consultar o Senhor mais uma vez. His heart was already corrupted. Então, neste ponto, o coração dele já havia sido corrompido. Because what was in front of him, the material things that was put in front of him, Porque quando ele está em frente a todos aqueles presentes, coisas materiais que foram colocadas para ele, was already like incentivizing his ambitions. isso já incentivou aquela ambição que tinha no coração dele. So in the other day, God said, okay, go with them. E aí, depois, Deus pode dizer, vá com eles. And it's important that we understand God's nature here. Tá. E é muito importante aqui a gente entender a natureza do Senhor. Because God didn't waste his time saying again the same thing that he already repeat. Porque Deus ele não perdeu tempo repetindo ele mesmo, dizendo aquilo que ele já havia dito. God understood that his heart was already moved by his ambitions. Deus ele já havia entendido que o coração de Balaão já havia sido corrompido e movido por todas aquelas coisas materiais que ele havia recebido. So he said, go your way, go with them. Então aí ele diz, vá. So just to make the history a bit short, I want to give you some space for you to go and read your Bible. Então, só para encurtar um pouco a história, depois vocês encontram os detalhes lendo ela por completo na Bíblia. So Balaam was in his way Balaão estava indo to curse the people of Israel. para amaldiçoar as pessoas de Israel. And his donkey saw the angel of God in the way. And his donkey. Jumenta. E a jumenta, ela viu o anjo do Senhor à frente. And his donkey was able to recognize the Holy Spirit, the angel of God in front of him. Então a jumenta, ela teve a capacidade de reconhecer então esse anjo do Senhor. But Balaam was so blind Mas Balaão ele estava tão cego that he was not able to recognize the same God that he used to speak to. que ele não conseguiu reconhecer aquele Deus que ele tinha se acostumado a falar com. The donkey stopped, E aí a jumenta para. but the ambitions of Balaam didn't. E aí, mas as ambições de Balaão não. And that's what I mean with do not hit the donkey. E é por isso que o nome da não fazer é não bata na jumenta. I'm not going to continue telling the story. Go there if you are moved, if you are really motivated about this story. Essa é a ideia dessa história, então se mais detalhes você pode ler ela completa na Bíblia. It has a really amazing ending. Então, e ela tem um final muito poderoso. Have you hit your donkey? Você já bateu na sua jumenta? It's very probably that sometimes God stands our ways.
é muito provavelmente que Deus, na verdade, às vezes, já aconteceu com vocês, que Deus está nos nossos caminhos, because He really loves us and He don't want us to go against His way. porque sim, Ele nos ama, então Ele não quer que a gente vá contra a vontade dEle. And most of the time we are so blind for our own ambitions, Mas muitas vezes a gente está tão cego com as nossas próprias ambições, what our flesh Como? desires, wants, desejos da carne, né? sometimes for our own mindset about things, Ou talvez a gente está muito focado, nossa forma de pensar em algumas coisas, that we ignore that God is standing our way. que a gente acaba ignorando e vendo que Deus ele está no nosso caminho. And we end up hitting the donkey. E aí a gente sim acaba batendo na jumenta. And we get frustrated E a gente se frustra, because the donkey will not move. porque a jumenta não se moverá. Because God, with His love, is just in front of us. Porque Deus, com o amor dele, ele está na nossa frente. And He's loved us so much that He doesn't allow us to continue moving this way. E ele nos ama tanto que ele não permite que a gente continue indo por este caminho. We don't recognize that we just get tired. Então, a gente só não reconhece e aí a gente se cansa. Sometimes we just blame ourselves. E aí a gente, em muitos casos, a gente culpa nós mesmos. What is happening to us? O que está acontecendo conosco? I don't do anything good. Eu não faço nada bom. God doesn't love me, Deus não me ama, but He's just standing your way. mas ele está ali no caminho. And the other point that I have list down for you, E o próximo ponto que a gente traz it says like this. é o seguinte. If it makes an impact in someone's life, do not stop it. Se isso faz um impacto na vida de alguém, não pare. Remember that we are just talking about what not to do when you are uncertain of God's will. Lembrando que a gente está falando o que não fazer quando você não tem certeza da vontade do Senhor. And this one has a is very meaningful for people who are involved in God's service. E isso é bem interessante e impacta muito aquelas pessoas que estão de alguma forma envolvidas no trabalho do Senhor. People who are maybe serving God here in the church, Então, por exemplo, pessoas que estão aqui servindo o Senhor na igreja, or also could be in your community, Ou your local talvez- community. talvez na sua comunidade também. But also if you are doing some work at work, E também, por exemplo, se você faz algum trabalho no seu trabalho. because sometimes when we don't see things moving on Porque às vezes a gente não vê as coisas indo, se movimentando, caminhando, according to our own expectations, de acordo com as nossas próprias expectativas, then we get frustrated então a gente se frustra. because we start thinking, Porque a gente começa a pensar, am I really doing God's will? será que eu realmente estou fazendo a vontade do Senhor? Am I really doing what God has called me to? Eu estou realmente fazendo aquilo que Deus me chamou para ser feito? I'm working in the ministry in the child's ministry. Por exemplo, eu estou trabalhando no Ministério das Crianças, But according to my potential, mas de acordo com o meu potencial, I should be doing something more important, of more relevance. eu deveria estar fazendo algo de maior relevância? Or I'm working in my local community. Ou, por exemplo, eu estou trabalhando na minha comunidade local, But I think I'm not moving on, I'm not moving forward. mas eu tenho a sensação que eu não estou caminhando para frente. Nobody is recognizing my success. Ninguém reconhece o meu sucesso. So we start just questioning and thinking if we are really in the right place. Então a gente começa a se questionar e pensar se de fato nós estamos no local correto. We might be missing a very important thing. E talvez a gente possa perder algo muito importante aqui. Whatever you are doing, Aqui, independentemente daquilo que você está fazendo, is it having a direct impact in someone's life? tem um impacto direto na vida de alguém? Because if it does, Porque se sim, then do not stop it. não pare. God wants you to continue because you are building a life. Deus ele quer que você continue porque você está construindo uma vida. God might be using yourself as an instrument to impact someone's life. Deus ele pode estar usando você como instrumento nas mãos dele para impactar aquela vida. Can you relate to this? Você entende isso? Você lembra de você em alguma determinada situação relacionada a isso? The other point Próximo ponto. is if God revealed it to you, Se Deus ele se revelou para você,
in a personal encounter, de uma forma bem particular, no encontro pessoal, do not change it. não mude. And I want to read, let me first elaborate more about what I want to say. Então, primeiramente, só elaborando mais ou menos o que isso representa. I don't know if you had the opportunity, I hope that you had or that you will have, Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu espero que sim, ou caso você ainda terá, to have a revelation from God. de ter uma revelação do Senhor. Something like that God reveals to your heart in prayer, in fasting, Algo, por exemplo, que Deus revela no seu coração, talvez no momento de oração, talvez no momento de jejum, through reading the word. talvez lendo a palavra do Senhor. Something that has God putting directly in your heart. Algo que Deus colocou de fato direto no seu coração. If you haven't, then I really hope that you will have in the future. Se você ainda não teve, eu realmente espero, eu acredito que você terá no futuro. Because what I mean is that sometimes God really talks to our heart. Porque isso significa que, sim, muitas vezes Deus ele fala diretamente com o nosso coração. And He gives us His purpose. He gives us His plan for our lives. E aí ele nos dá o seu propósito, os seus planos para a vida. Or He gives us a commitment. E aí talvez ele possa até te dar um compromisso. And we know that this is coming from God. E nós sim sabemos que isso vem do Senhor. So I want to read in Acts 21, E aí a gente pode ver mais ou menos isso ali em Atos capítulo 21, from verse 10, 11 versículo 10 ao 11. through 11. And we're going to read about Paul. Que a gente vai ler sobre Paulo. In here it says, every year Jesus, okay, a second, there was some grammar problem. Okay. Yeah, there was some grammar problem, sorry. It says, after we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. When we heard this, we and the people there pleaded to Paul not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem in the name of the Lord Jesus. Tá, então a gente vai ler Atos capítulo 21, 10 ao 14. Ao 13, na verdade. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. You might know before that how was the encounter that Paul personally had with Jesus. Você provavelmente sabe qual foi bem antes disso o encontro que Paulo teve com Jesus. Apart from being a very personal and direct encounter, E colocando de lado que foi sim de fato um encontro muito pessoal e particular. it was violent. Então foi They were walking on his way, porque ele estava, como a gente lembra, Paulo estava indo pelo caminho dele. and they fall. I mean, it was a very violent encounter. Então simplesmente ele cai, então foi algo que até que a gente pode chamar de violento. Paul even was blind for weeks. Paulo até ficou cego por algum tempo. So Paul really had his life mission described directly by Jesus in this time. E neste encontro, Paulo ele recebe a missão dele de uma forma bem clara,
vinda diretamente de Jesus. When we read this passage then, E quando a gente lê tal passagem, this could be very controversial topic for the church. talvez possa ser algo bem controverso, um tópico bem controverso para a igreja. Some might say that Paul dismissed the Holy Spirit. Talvez alguns vão dizer que Paulo, na verdade, ele dispensou o Espírito Santo. Some might take that Paul just took it as a confirmation from what he already received. Alguns podem dizer que Paulo, na verdade, tomou isso como confirmação daquilo que, na verdade, ele já havia recebido. There are even some that argue that maybe Agabus was not really directed by the Holy Spirit. Talvez alguns podem até dizer que o Ágape até não, na verdade, não tinha recebido essa mensagem do Espírito Santo. Nonetheless, the important here Na verdade, o importante aqui é is that Paul was committed to what he received. que Paulo ele estava sim comprometido com aquilo que ele já havia recebido. Nothing that he heard after was not encouraging enough to make change his mind. Então, nada que ele recebe ou acontece depois, ele causa uma mudança de pensamento nele, Because he received it directly from God. porque ele recebe diretamente de Deus. Now the question is, E agora a pergunta é: how this could relate to ourselves? como isso pode ter uma relação conosco? How this could relate to our lives? Como isso pode ter uma relação com as nossas vidas? Have you received something from God? Você recebeu algo do Senhor? Have you received His will Você já, described to you? você já recebeu a vontade dele descrita para você? Have you had an encounter with God that make your mind what He wants for you? Você já teve um encontro com Deus e ele diz somente, por exemplo, aquilo que ele quer para você? Sometimes we do, Às vezes sim. and we are working very hard to go to that goal. E sim, aí a gente está trabalhando bem duro para ir em direção a tal objetivo. But sometimes also we are pressed to hear other voices. Mas às vezes a gente não, we don't listen, right? Yes. A gente não ouve. Other voices that tend to deviate us from the purpose of God. Ou talvez tenha aquelas outras vozes que desviam a voz do Senhor, que impede a gente de escutar claramente. Voices that maybe make us rethink of what already God tells us. E essas outras vozes talvez façam a gente repensar naquilo que a voz do Senhor está falando. If God revealed it to you, Então, se Deus ele revelou para você, be careful not to change it. então cuidado, não mude. The last point E o último ponto is do not sit in your hands. é assim, basicamente, não sente nas suas próprias mãos. Yes, this sounds very strange, right? Do not sit in your hands. Isso pode soar meio estranho, né? Não sentar nas suas próprias mãos. I have never used this phrase. Então, foi a primeira vez usando essa frase. I wanted to say, because in Spanish is a very popular phrase, like no te quedes de brazos cruzados. E trouxe essa frase porque da forma que ela é em espanhol, ela é muito popular. It's like do not stay cross-handed. Que basicamente seria uma associação aqui, não fique de braços cruzados. But I asked ChatGPT to help me to get the correct phrase in English. Isso, na verdade, é também uma criação do chat GPT, ajudando a trazer aqui essa Because associação. I write do not stay cross-handed, it didn't give me the same results. Porque foi tentado primeiramente a ideia de braços cruzados e, na verdade, não ficou meio estranho em inglês, não ficou a mesma ideia. Have you used this word, Brad? Sit on your hands. Ah, ok. Sit on, ok. On your hands. On your hand. What's ChatGPT? I copy and paste. Então, parece que tem em inglês. All right. So, what is the matter here? Então, qual que é o ponto aqui? Sometimes we are Então, às vezes nós estamos in a very critical situation, numa situação bem crítica. and we have prayed, E aí a gente orou, we have fasted, a gente jejuou, we read the Bible, a gente leu a Bíblia yet we wait. e aí a gente esperou Nothing happens. e nada acontece. And when we are in this situation, we are anxious. E aí a gente está nessa situação ansiosos. And the anxiety is not enough because we are in the middle of a situation that we have to take an action. E além da ansiedade, a gente também está no meio de uma situação que exige uma ação. There is no time to continue praying. Então, não tem mais tempo de você continuar em oração. You have to do something. Você precisa fazer algo.
But sometimes we are not ready to do anything. Mas às vezes a gente não está pronto para fazer algo, Because for us it's easy porque para nós é mais fácil to sit on our hands. de sentar nas nossas mãos, braços Brafa food. cruzados. It's easy to stay chill. É mais fácil ficar relaxado. Maybe God will use someone else. Talvez Deus usará outro. Maybe God will understand that I'm yet not ready. Talvez Deus ele entende que eu não estou pronto. Maybe it's not my responsibility. Talvez não é minha responsabilidade. So it's easy for me just to stay idle. Então, basicamente para mim é fácil não fazer nada. And I want with you read this history in Esther, chapter 4. E aí a gente tem uma outra passagem para ler no livro de Esther 4. And we are going to read 2 verses, 15, 16. E aí a gente vai ler os versículos 15 e 16. Then Esther sent this reply to Mardochai. Go gather together all Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Então, Esther 4, 15 a 16. Então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. I'm not going to go back to the background. I mean, this is a really amazing story in the Bible, so I really encourage you to go back to your Bible and read it. A gente não vai trazer exatamente todo o contexto aqui, mas é outra passagem maravilhosa, então a gente encoraja vocês a lerem depois. But the entire people of Israel, Mas basicamente todas as pessoas de Israel, they were in very big trouble. eles estavam com problema. They were about to be exterminated. Eles estavam próximos de ser exterminados. And as we read, Então, como nós lemos, they fast, eles jejuaram, they gathered together. eles estavam juntos. We can say that they prayed a lot, A gente pode dizer sim que eles oraram and they wait. e esperaram. But there was a time to take a decision. Mas chegou o tempo de tomar uma decisão, uma ação. And we saw here Esther saying, E a gente vê aqui Esther dizendo, I'm going to take that decision. eu tomarei tal decisão. It's very risky, but it's for me to take it. É arriscado, mas tomarei a decisão. And there are situations in our lives E tem situações nas nossas vidas that we have done everything that we can. que a gente tenta tudo o que a gente pode. We have everything according to the expectation. We have prayed, fast, Então, basicamente, a gente fez tudo aquilo que seria de acordo com a expectativa, em oração, em jejum. we have seek God counsel, A gente buscou os conselhos do Senhor and we have wait. e aí nós esperamos. But we have the problem with the time. Mas nós temos um problema com relação ao tempo. We need to act, Nós precisamos adicionar, né? actuar. Nós temos que agir, tomar uma ação. Do not strike cross-handed. Então, não ficar de braços cruzados. Do not sit on your hands. Não sentar nas nossas mãos. It's for you to take it's for you to take an action, Então, é para você tomar uma ação, hoping and trusting in God esperando e confiando no Senhor, that He will go with you que Ele irá com você. and that you will have His support. E você terá o suporte dEle. Amen? Amém? So, I don't know how this could relate to your life, Eu não sei como isso de alguma forma tem relação com a sua vida, but if you're in a situation mas se você está numa situação in which you don't understand what God wants, que você não entende aquilo que o Deus quer, if you are praying, se você está orando, if you are fasting, se você está jejuando, if you are looking for counsel in His Bible, se você está procurando por conselho e olhando na Bíblia, or maybe you went to the pastors ou talvez até você teve conversas and you com are, seus you pastores, are asking líderes, for advice, e você está pedindo por conselhos, but yet there is a decision that you have to make, mas ainda assim tem aquela decisão que você precisa tomar. then the thing that we have to do is
trust in God, Aquilo que nós temos que fazer é confiar no Senhor, count on His support, contando com o suporte dele, that He will do and He will go with us. que ele irá conosco. Amen? Amém? And just to finish, E para terminar, and I'm going to invite the worship team to come on stage. então o time de louvor pode preparar o setup, por gentileza. Besides everything that we have said here, Então, além de tudo que foi dito aqui, everything that we can and that we cannot do, tudo que nós podemos e não podemos fazer, there is the most important. tem o mais importante. Luke 22:42. Lucas 22:42. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Lucas 22:42, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça minha vontade, e sim a sua. It doesn't matter that you know what you have to do, Não importa que se você sabe o que você precisa fazer, or maybe you don't know what to do. ou você não sabe o que deve ser feito. The attitude that we have to have in all time A atitude que nós sempre devemos ter is what we learn from Jesus. é o que a gente aprende com Jesus. Let not my will, Que não deixe a minha vontade, but yours be done. mas que a sua vontade seja feita. And when we are surrendered to God, E nós nos rendemos ao Senhor, and we ask for His mercy, e nós pedimos pela sua misericórdia, and we with pure heart, e aí com um coração puro, we decide that let be His will done against us, and not ours. a gente pede que a vontade do Senhor seja feita e não as nossas. He will come to our support. Ele virá ao nosso com suporte. And He has amazing ways and different ways how to do it. E ele tem diversas formas maravilhosas de fazer isso. Sometimes He just stand Às in vezes, front of our às way, vezes ele só vai ficar ali no nosso caminho and He retain us to continue. e aí ele impede que a gente continue indo. Sometimes through His Holy Spirit, He will give us the right direction where to go. E às vezes pelo próprio Espírito Santo ele nos dá a direção correta para onde devemos ir. Sometimes He will just make it very easy for us. Talvez às vezes ele vai fazer deixar a situação bem fácil para nós. The most important, O mais importante as I just said, é como foi dito, let be your will done, God. que a sua vontade seja feita, Because your will is perfect, porque a sua vontade é perfeita, it's complete. é completa. We cannot add anything to God's will. Nós não podemos adicionar nada à vontade do Senhor. The Bible said that His will is that all men comes to know Him. E a Bíblia diz que a partir da a vontade dele é que todos os homens vão até ele. Come to repentance. Vão até ele arrependidos. Is that we all inherit eternal life. E que todos tenham sim, recebam como herança a vida eterna. This is the right attitude after all. Essa é, na verdade, o agir correto no final. Father, let be your will done. Que Pai, que a sua vontade seja feita. Amen. Amém. I want to give some room to Renan to pray for the church. Então, agora o Renan ele poder trazer uma oração para a igreja. Amen. If you want to give the lead of your life to Jesus, to the Father, Se você quer entregar a sua vida a Jesus, ao Pai, and if you are watching us from home, e se você está vendo de nós de casa, we are going to pray for you, nós oraremos por você. and we also want you to repeat this prayer after me. E aí eu peço que você repita essa oração depois de mim. If you are tired of spanking the donkey, Se você está cansado de espancar a jumenta sitting on your ou hands, sentar em cima das suas mãos, if you are going from place to place looking for God's will and you don't find it, se você move daqui para ali, daqui para lá e você não encontra a vontade do Senhor, the invitation today is deliver your life to Him. o convite de hoje é entregar a sua vida para Ele, Deliver your life to Christ. entregar a sua vida a Cristo, He knows much better than you. porque Ele sabe muito mais do que And me. você e muito melhor do que
nós. So let's pray. Então vamos orar. And if you pray this prayer with me, E se você orar essa oração comigo, please, I will be here available in the room or here in the building. então Renan estará aqui disponível em algum lugar. And you can approach me and you can have a conversation Então basta chegar até ele e ter uma conversa about that decision, okay? sobre a decisão. Father, we are here in your presence. Pai, nós estamos aqui na sua presença. Then you pray after me now. E aí que você possa orar depois de mim. Jesus, I want to give my life to you. Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti. I repent of my Eu sins. me arrependo dos meus pecados. I repent of trying to search everywhere but you. Eu me arrependo de tentar buscar em todos os lugares exceto você, o Senhor. But from now on, from today on, Mas a partir de hoje, I want to deliver the lead of my life to you. eu quero dar a minha vida completamente a ti. I want to put my trust in you. Eu quero colocar a minha confiança em ti. I have so many areas of my life, Eu tenho tantos erros da minha vida, areas of my life that are broken, áreas na minha vida que estão quebradas. but I know that you can fix them. Mas eu sei que o Senhor pode consertá-las. So I come to you the way I am right now, Então eu venho da forma que eu sou neste momento. because I trust that you can change me through your Holy Spirit. Porque eu confio que o Senhor pode me mudar através do Espírito Santo. In your name I pray, Jesus. Em seu nome eu oro, Jesus.